A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu gostaria de dividir com vocês essa experiência porque marcou e foi impactante na minha vida. O que Jesus pensava durante a crucificação? Nós não somos os únicos a sofrer, nem sentir dor, tristeza, porque Deus sofre também. Deus é justo, Deus é amor e jamais permitiria a existência da tristeza, da dor e do sofrimento se Ele mesmo não tivesse a mesma experiência. E é neste ponto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do 44 ao 46, amém? E já era cerca de meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdeu seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com um alto grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Quero convidar você que está ouvindo essa mensagem a abrir o coração e a ouvir com os seus ouvidos espirituais o que sai da boca deste servo. Meditar junto nestes momentos de agonia que passou Jesus, nosso Senhor. Um inocente acabou de ser julgado e foi condenado, sentenciado. Levaram ele como um criminoso. Ele foi amarrado pelos pulsos num poste. Ele estava seminu no meio do povo. 2 soldados romanos se colocam atrás dele. Aquele silêncio, espera, faz seu coração acelerar. O medo faz sua respiração ficar ofegante. Ele vira a cabeça e olha para trás e vê os soldados com chicote em suas mãos. Seu corpo, devido ao estresse, começa a tremer. O desespero faz seu rosto ficar pálido. Ele olha ao redor. O povo que antes o tinha recebido com tanta alegria, agora com um sorriso no rosto, aguarda a sua punição. Um som rompe o silêncio. Ele ouve passos e olha para trás novamente e vê os soldados tomando posição atrás dele. Ele olha para a mão de seu executor. Ele vê detalhes do chicote. Nas pontas tinha pedaços de ferro no formato de anzol e também pedaços de ossos pontudos. Ele fecha os olhos. O medo toma conta do seu ser, ele começa a suar. Um som forte corta o vento, acompanhado de uma dor inimaginável. Os ossos nas pontas do chicote golpeiam a sua carne. E os anzóis de ferro abrem feridas no seu corpo, cortam sua carne. Ele geme, mas não dá um só grito, porque lá em Isaías ele foi maltratado, humilhado, ele foi torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permaneceu muda na presença dos seus tosqueadores,
Ele não expressou nenhuma palavra. Seu corpo todo machucado, sua carne toda rasgada, aquele sangue. Ele recebe todas as 39 chicotadas. Depois jogam ele numa prisão, mas antes cobrem as feridas nas costas com uma capa e colocam nele uma coroa de espinhos, espinhos que tinham de 5 a 7 centímetros e eram fortes como aço. Os espinhos começam a penetrar em sua cabeça. O couro cabeludo de Jesus começa a sangrar. Aquela dor causada pelos espinhos é grande e constante. Que agonia! Chega a hora da crucificação. Levantam ele, seu coração acelerado, ele com medo. Arrancam a capa de seu corpo, abrindo novamente as feridas que estavam secas naquele pano. Mas ele não abriu a sua boca. A dor era insuportável, mas ele permaneceu calado. Ele ficou calado para que hoje eu e você pudesse dar glórias a Deus. Colocam nos seus ombros uma parte da cruz que pesava por volta de 50 quilos. Jesus, com seu corpo ferido, ele havia perdido muito sangue durante as chicotadas, por isso seu corpo estava fraco. Ele mal se aguentava em pé. No caminho até o Vale da Caveira, onde seria crucificado, um homem é convocado a ajudar Jesus a levar aquela cruz pesada. Como queria ter sido eu a ajudar o meu amado. Ao chegar naquele local, colocaram Jesus sobre o madeiro, mas aquela cruz não tinha sido feita para ele, não tinha as medidas dele. Aquela cruz foi preparada para mim, aquela cruz foi preparada para você que está ouvindo. Tinha a sua medida, tinha o meu nome. Seguram uma das mãos de Jesus, posicionam um prego de mais ou menos 20 centímetros. Ele olhando para aquele prego, aquele medo tomando conta do seu corpo, a respiração ofegante, ele inquieto, ele apenas pode fechar os olhos, esperando o inevitável. Vem a primeira martelada, aquele primeiro golpe, abre as mãos de Jesus e o prego começa a penetrar. Aquela dor alucinante, outra martelada, e ele range os dentes, mas ele permanece calado, não esboça uma palavra. E naquele momento, cada centímetro de prego entrando em sua mão, cada golpe de martelo, Jesus em espírito, ele dizia: eu faria novamente por vocês, porque eu amo vocês. Essa dor que eu estou sentindo não é nada comparado ao amor que sinto por vocês. Cada um de vocês que ouvem, valeu a pena. Eu faria tudo de novo por vocês. Pegaram a outra mão de Jesus, puxaram ele, colocaram o prego na posição e começaram a pregar em sua mão.
pegaram os pés de Jesus, colocaram um sobre o outro, posicionaram um prego e começaram a martelar em seus pés. Aquela dor latejante, aquela vontade de gritar, mas ele permanece calado. Ele olha para aquele povo que está ali, ele olha para mim e ele olha para você. E ele pensa: os meus pés estão sendo pregados para que os pés de todos vocês venham a mim e continuem a minha obra. Os seus pés estão livres para ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Pregado naquela cruz, sofrendo por horas, ele olha para o alto com seus olhos espirituais e vê o grande trono e seu Pai assentado. Tomado de grande emoção, ele busca os olhos do Pai para buscar conforto. Mas o Pai desvia seu olhar e vira seu rosto. E num ato de desespero, ao ver seu Pai virando o rosto, Jesus dá um grito: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nesse momento, ele se cala, porque ele sabe porque Deus virou o rosto para ele. Deus é santo. Deus não fica na presença de pecado. E naquele momento, Jesus estava levando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos que estavam ali e o pecado de todos que ainda iriam nascer. Ele não conseguia respirar, estava sendo asfixiado. Seu corpo com cãibras, aquela dor terrível. E para poder respirar, ele tem que apoiar o peso do seu corpo em cima dos seus pés machucados, pregados na cruz, para erguer o corpo e aliviar os pulmões e poder respirar. Ele não podia encostar a sua cabeça na cruz por causa da coroa de espinhos que penetravam mais e mais a sua cabeça. A dor, a angústia, aquele estresse. Jesus agora está pronto para entregar a sua vida, mas ele sabe que Deus não aceita sacrifício sufocado. Por isso ele reúne suas últimas forças. Ele apoia seu corpo novamente em seus pés feridos. Ele ergue seu corpo em meio àquelas dores, cãibras. Ele dá uma respirada profunda e dá um brado ao céu: está consumado, está pago. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse foi o sacrifício que Jesus fez por mim e que ele fez por você, meus irmãos. Pense nisso quando você estiver sendo tentado. Pense nas chicotadas quando pecar. Pense em cada golpe do martelo quando for desobediente às autoridades e líderes. Pense nos pregos penetrando as mãos de Jesus quando você diz não ao chamado do Senhor e não faz algo que Ele entregue em suas mãos.
E quando tiver com preguiça de ir para a igreja, pense naqueles pés preciosos, os pés de Jesus pregados naquela cruz. Pense que aqueles pés foram pregados para que os seus fossem livres para chegar à casa de Deus, à sala do trono, à presença de Jesus. Cada mentira, cada palavrão ou fofoca, cada vez que você fala mal de alguém, pense, ele sofreu para te libertar. A cruz que ele foi morto era sua, era minha. Ele sofreu calado para que você abra sua boca e pregue a mensagem da cruz a toda criatura, a todo mundo. Ide, reflitam, revejam suas condutas. O seu testemunho lembra a cruz de Jesus? Tem fogo no seu altar? A sua aparência lembra Jesus? A sua vida reflete a cruz de Jesus? Dá testemunho? O que Jesus pensava durante a crucificação? Ele pensava em você, ele pensava em mim, ele sangrou por mim e por você, ele morreu por mim e por você. Ele se entregou completamente a nós. Será que hoje é o dia em que eu e você entregaremos a nossa vida por completo a Jesus? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, sinta Jesus dizendo essas palavras: você é livre, eu paguei o preço por você. Se você se encontra neste momento que você escutou essa mensagem e você está desviado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo se você não tomou nenhuma posição e quer retornar, procure aqui uma igreja, peça perdão para o Senhor, retorne para a casa do Pai e seja usado. Deus quer prosperar o seu ministério. E você que ouviu essa mensagem e tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, repita essas palavras: Senhor meu Deus, peço que o Senhor esteja perdoando os meus pecados no nome de Jesus. Eu reconheço o sacrifício dele na cruz por mim. Eu quero ser salvo. Escreve o meu nome no livro da vida. De hoje em diante, eu sirvo somente a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Jesus.